Bom, encerrou falando da Copa de 94. Nós, agora é a gente, Ancelotti, não é mais a Itália não, agora o nós é a gente. Itália, eles, nosso rival, a partir de agora. Seleção, a gente retoma aqui a conversa com o Maestro Júnior, que fez a primeira pergunta, Ana Thaís Matos, o Eric Faria, o Denilson. Vamos debater pontos da entrevista e começar debatendo a lista, a primeira lista feita pelo Carlo Ancelotti, anunciada por ele, com 25 jogadores. Uma possibilidade que a gente vinha adiantando aqui de ter mais do que 23 nomes. No gol, logo de cara, já tem uma novidade. Sai o Ederson e os goleiros agora são Alisson, Bento e o Hugo Souza, convocado pela primeira vez, goleiro do Corinthians. Um goleiro que atua na Arábia, um goleiro que atua no Brasil e um goleiro que atua na Inglaterra. O Ederson, para minha surpresa pelo menos, não foi convocado, já que a seleção sempre vinha debatendo Alisson, Ederson, agora Ederson é ausência. Na defesa, Alexandro, um dos melhores jogadores da última rodada, convocado, lateral do Flamengo, 34 anos, jogou a última Copa do Mundo. O Carlos Augusto, hoje um jogador reserva da Inter de Milão, reserva que entra bastante, mas também vinha sendo convocado já para a seleção brasileira, desde o Diniz, inclusive, o Carlos Augusto, finalista da Liga dos Campeões, lateral, 26 anos, formado no Corinthians. O Wanderson, que já foi lateral direito da última data FIFA, segue na seleção, ex-Grêmio, jogador do Mônaco, lateral de 23 anos, vai enfrentar agora Equador e Paraguai. O Wesley segue a segunda convocação do lateral do Flamengo, de 21 anos, que não jogou essa rodada de brasileiro, estava suspenso. Segue com a seleção. A novidade, e essa é a digital do Carlo Ancelotti, né? Zagueiro que disputou a última Liga dos Campeões, o qual ele observou de perto e pediu para chamar, um jogador que não vinha sendo mencionado até a chegada do Ancelotti, como nome de seleção, e agora é zagueiro de 25 anos do Lille da França. Muitos brasileiros vão conhecer ele agora. Beraldo, jogador do PSG, também não é uma temporada de titular do PSG, retorna à seleção brasileira, 21 anos, formado no São Paulo. Danilo, que hoje é banco do Flamengo, né? Tem entrado em jogos importantes, zagueiro de 33 anos, pode ser utilizado em outras posições, mas voltou ao Flamengo porque queria ser convocado na zaga. E o titular da zaga do Flamengo, Léo Ortiz, segue na seleção, já estava na última data FIFA também com o Dorival, e segue, zagueiro de 29 anos, segue no grupo. Marquinhos, zagueiro de... Notem que a zaga tem jogadores muito experientes, né? O Marquinhos, 31 anos, PSG. Imagino que será o titular. Quem joga ao lado dele, vamos debater aqui no Seleção. Andreas Pereira, meio campo do Fulham da Inglaterra, 29 anos. Andrei Santos, vou chamar de uma novidade, né? Jogador que atua no futebol francês, meio campo de 21 anos, vou chamar de novidade. Foi inscrito pelo Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes. Não está emprestado, né? E não era um jogador que vinha sendo muito comentado em listas, não. Então vou tratar o Andrei como novidade nessa lista especificamente. Jogador com histórico, inclusive, de seleções de base. Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, meia de 27 anos, mantido no grupo. Casemiro, baita novidade, de volta à seleção brasileira com Carlo Ancelotti. Ele falou bastante sobre isso hoje na convocação. Jogador do Manchester United, 33 anos. O Ederson, da Atalanta, jogador que tem frequentado listas também, estava na última convocação, ele foi convocado após cortes e está de volta à seleção brasileira. Jogador da Atalanta. Gerson, do Flamengo, como a gente informava aqui há pouco, se machucou ontem, mas não é nada grave que possa impedir a participação dele contra Equador e Paraguai. Gerson, do Flamengo. Ainda no meio, e aí no ataque, como o Denilson já vem falando, o Antony, fazendo uma belíssima temporada com o Betis, está de volta à seleção brasileira, atacante de 25 anos. Esteve na última Copa. Sim, não vinha sendo chamado.
O Estevão, atacante do Palmeiras, 18 anos, recém-completados. Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal da Inglaterra, atacante, ponta esquerda, 23 anos. Matheus Cunha, atacante, 25 anos, jogador do Wolverhampton, a caminho do Manchester United por uma fortuna. Convocado como atleta do Wolverhampton. Grande temporada fez ele. E Rafinha, um dos melhores jogadores do mundo na temporada europeia, atacante, campeão espanhol, deu muito trabalho ao Ancelotti esse ano. Sofreu o Ancelotti com o Rafinha esse ano, agora vai poder dirigir o atacante do Barcelona. O retorno do Richarlison, com quem o Ancelotti trabalhou no Everton da Inglaterra. Centroavante do Tottenham, está de volta à seleção brasileira. Vinícius Júnior, obviamente, não faltaria. Aliás, foi o último jogador anunciado dos 25. Gostou da lista, maestro? Você que estava lá, em loco, pertinho dele. André, poucas surpresas, né? Acho que praticamente nenhuma. Tem o Alexandre, né, do Lille. Quem mais? No gol você não ficou surpreso pela ausência do Ederson? Não, porque eu acho que já deve estar pensando em um pouquinho mais para frente. Normalmente é assim, né? Você tem um goleiro experiente, você tem um goleiro com a idade média e você tem um jovem, né? Quer dizer, já não é tão jovem assim o Hugo, né? Mas pelos últimos resultados, últimas performances, eu acho que foi bastante tranquilo. Aqueles jogadores que a gente tinha citado aqui, né? Praticamente todos eles, porque o acompanhamento, né, me chamou muita atenção exatamente o fato aí que eu volto a falar a respeito da participação do Juan e do Rodrigo. Por quê? Porque eles, nesses 7 jogadores, né, que a gente fez a conta ali, que atuam aqui no Brasil, que atuam no Brasil, me chamou a atenção isso. Então realmente eles tiveram participação e não tem nada demais esses jogadores que realmente vêm atuando bem. O Ederson é um jogador goleiro, né? É um jogador que se machucou muito nessa temporada, defendendo o City. Fala-se, inclusive, que é possível que ele tenha que dar um tempo, dar uma parada e tal. Mas como o Ancelotti, ele citou, ao explicar a ausência do Neymar, ele citou outros jogadores lesionados, como o próprio Rodrigo, e não colocou o Ederson na conta, então para mim ficou a dúvida. O Ederson jogou ontem. Então, mas fala-se que o Ederson possivelmente terá que dar uma paradinha, porque ele se machucou muito na temporada. Então, assim, foi por razão técnica mesmo que ele não convocou o Ederson, senão ele teria colocado o Ederson. E quem faz a convocação dos goleiros geralmente é o Taffarel, claro, com a concordância do treinador, mas está muito claro que essa é uma escolha do Taffarel. Alisson e Bento foram convocados praticamente em todas as datas, né? Ou a maioria delas. O Alisson segue como titular da posição e esse segundo goleiro, o Ederson mesmo, ele nunca aproveitou a oportunidade como titular, inclusive quando jogou, né? O Alisson tinha perdido a titularidade com o Diniz. Sim. O Ederson tinha virado o ciclo como titular, né? Assim que o Diniz assumiu. Quando o Dorival assume, volta o Alisson. Então, me parece que assim, nessa gangorra, o Alisson sempre esteve muito à frente do Ederson. Só no curto período ali de jogos do Diniz em que o Ederson foi de fato o titular da seleção brasileira com o Alisson no banco. Houve outros momentos em que o Ederson foi titular, porque o Alisson não pôde ser convocado, enfim, ou estava machucado. Mas assim, de fato, Ederson titular só com o Fernando Diniz. Claro, não estou aqui abrindo fora Ancelotti não, pela ausência de um goleiro que seria reserva, não é isso. Já? Apenas me chama a atenção que eu acho que o Ederson, na minha opinião, tem um nível superior ao do Bento e ao do Hugo, não foi chamado. Eu não sei se, rapidinho, assim, só pode ser uma elucubração minha, o Hugo é um baita especialista em pênaltis, né? Eu não vejo problema nenhum em você levar para a Copa do Mundo um goleiro especialista em pênalti. Porque, assim, o Alisson e o Ederson nunca foram goleiros especialistas em defender pênaltis. Defenderam aqui, ali e tal, mas não são caras que têm um aproveitamento altíssimo. Por que não ter um goleiro entre os três que pegue pênalti mais do que os outros? E numa eventual disputa de pênalti, você bota o cara lá. O Alisson foi questionado pela aquela bola decisiva ele não pegar, né? Exatamente. Duas Copas do Mundo. Né? A bola decisiva o Alisson não pega, né? E não é nenhum absurdo também a convocação. Aí, nesse pensamento... Não. Só estou dizendo assim, nomes que, por exemplo, eu acho que o Bento foi muito mal contra a Argentina. Voltou à seleção normal.
O Murilo, que teve a primeira chance, zagueiro do Nottingham Forest, teve a primeira chance na seleção, na última data FIFA, entrou na maior roubada contra a Argentina e não foi bem. Ele não retorna. Mesmo com a lesão do Gabriel Magalhães, ele joga pela esquerda. Murilo é um jogador que joga pela esquerda. Eu achava que ele poderia retornar nessa lista. Não retornou. Também era um ponto de atenção ali. E o Neymar não foi chamado como você, aliás, imaginava, Ana Thaís Matos. Eu imaginava o nível da seleção hoje, embora a gente vá para um confronto contra o Equador, né, ainda não é uma Copa do Mundo, mas é um nível muito alto. E para quem está jogando 10, 15 minutos de um campeonato brasileiro sem conseguir render, não imaginava ele nessa convocação, né? Enfim, para jogar. Agora, tem uma coisa que ficou uma dúvida muito grande para mim, é a participação do Ancelotti na formação dessa lista. Isso para mim ficou muito claro, assim. Tem uma lista, como destacou bem o maestro, bastante brasileira, né, com vários jogadores que atuam aqui. Me parece ainda um pouco daquele rescaldo do que a gente viveu na última data FIFA. Trouxemos para essa data FIFA e ele fez algumas pontuações ali com algumas alterações, alguns nomes. Ainda para mim parece muito mais uma lista da comissão permanente da seleção brasileira. Produção apura que o Ederson está com uma pubalgia. Então aquela expectativa que eu falei que era possível que ele desse uma parada, se confirma. Ele está com uma pubalgia. Não sei se foi essa a razão que deixa ele de fora, mas ele tem uma pubalgia. Não, André, só para lembrar que essa é a primeira lista, gente. Exatamente. Acabou de começar, né? Ele vai ter as observações a partir dessa primeira lista, né? Tanto que ele levou 25, né? 25, que é para fazer as observações. Inclusive com o próprio zagueiro, o Alessandro, que a gente não conhece tanto. 25 anos, um zagueiro canhoto de 1,91 m, né? Então, assim... Pela esquerda tem Beraldo, né? Pela esquerda, exatamente. Pela esquerda tem Beraldo e o Alexandro, e pela direita o Léo Ortiz e o Marquinhos, né? Tá um zagueiro que fez uma carreira quase toda, praticamente toda na Europa no futebol português, e na última temporada foi pro Lille. Se a gente lembrar que o Éder Militão vai estar nessa lista quando tiver em condições, porque é um zagueiro que o Ancelotti trabalhou e gosta muito. O Rodrigo é um jogador que vai estar nessa lista, titular do Real Madrid com o Ancelotti. E o meu ponto na lista é o meio-campo. Eu ainda acho que o nosso meio-campo ele é muito mais um meio-campo que transpira do que um meio-campo... 5 e 8, né? 5 e 8, né? Muito, do que mas, por criativo, exemplo, né? Quem que ficou que seria um 10 então, nessa lista? Eu acho que é um problema nosso do futebol. Essa é uma carência nossa. Talvez o Rafinha, se for ser utilizado pode ser. ali... Talvez seja a oportunidade que o Estevão tanto espera de jogar de 10 na seleção brasileira, né? Coisa que ele vem tentando fazer no Palmeiras, mas o Abel, né, não, ele tem alternado. A grande expectativa de quem cuida, inclusive, da carreira do Estevão é que ele... É que o Ancelotti chamou como 10, atacante, né? Exatamente. O Rafinha e o Estevão como atacante. Aí você olha os O Rafinha nomes, não joga primeiro jogo, né? Não joga. Não. Os nomes que foram convocados para o meio-campo, é um meio-campo muito mais de força, de transpiração, de ocupação de espaço, do que aquele cara criativo e tal, né? Nessa convocação, apesar da ausência do primeiro jogo, o Rafinha vai ser o 10, né? Contra o Paraguai. Certeza que o Rafinha vai ser o 10. Ele não vai adiantar o Gerson para ser 10, Acho que ele traz até o Gerson, de repente, para jogar até ao lado de Casemiro. Tem Andrés também, né? Que não é muito da função. Andrés, assim, você não tem um pensador, eu acho que vai ser o ponto dele. Ele foi um cara de meio campo, em que trabalhou nos últimos anos no Real Madrid com dois caras, até a gente falou na primeira parte do programa, que estão entre os melhores do mundo, ou estiveram entre os melhores do mundo nessa questão de controlar o jogo, que foram Kroos e Modric, né? No auge o Modric. Enfim, então eu acho que vai ser um ponto de observação para ele nesse setor. Você falou bem, né? Muita transpiração e pouca magia, Mas será que a gente tem jogadores hoje esse é o ponto. dessa característica para convocar? Essa é a carência nossa, né? Quem dera nós tivéssemos um Jorge Arrascaeta brasileiro para poder fazer. Mas a gente tem, por exemplo, o Rafael Veiga, se ele melhorar, sair, será que ele não pode? O próprio Alampa, né? Alan Patrick. Não poderia, de repente, só que ele não tem esse conhecimento ainda. Eu acho que somente acompanhando o futebol brasileiro, ele vai ter oportunidade de conhecer melhor esses jogadores dessa posição. O Veiga hoje não consegue ser titular do Palmeiras, eu não estou questionando a capacidade dele, que é altíssima. Ele convocou hoje um reserva do Flamengo, que é o Danilo. Para você, de boa, convocar um jogador que hoje é banco de um clube brasileiro? Eu acho que tem um peso a liderança do Danilo dentro desse grupo de seleção. Eu acho que ele nem vai ser o titular também na seleção brasileira. Eu acho que ele vai ser reserva na seleção brasileira. Aliás, é um quinto zagueiro, né? Eu citei 4, acrescenta o Danilo, né? Ou um terceiro lateral direito. Ou um terceiro lateral direito. E se a gente pensar também, maestro, que hoje o jogador, de uns anos para cá, né? Os treinadores falam que um jogador precisa ter o conhecimento em outras posições também, né?
Só para citar o exemplo do Danilo aqui, né? O Danilo ele tem a possibilidade de ser o zagueiro. Qualquer uma da zaga e até na cabeça da área. Né? Então, assim, os treinadores falam muito. O Felipe Luiz recentemente falou sobre isso. Né? É bom você ter um jogador que consiga fazer mais de uma posição dentro do campo para facilitar a questão tática. A linha de defesa do Brasil com 3 jogadores treinados pelo Felipe Luiz, né? Alexandro, Léo Ortiz e o Danilo. É importante, eu acho que destacar isso Wesley, também. 4. E o Wesley, verdade. 4 jogadores da linha de defesa do Flamengo. Acho que é importante lembrar disso, porque são jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, que vão para enfrentamentos importantes, né, agora em data FIFA. E eu acho que privilegia também esse momento que o Felipe Luiz conseguiu organizar a defesa, né? Um time que tem saída de bola, tem pressão quando perde a bola. O Wesley é uma das promessas, né? Não foi tão bem no jogo, né? Quer dizer, ninguém foi bem no jogo da última data FIFA. Mas eu acho que é importante não perder de vista esses jogadores. Não aconteceu com o Murilo, zagueiro, mas não pode perder de vista jogadores como o Wesley, como é um jogador com muito potencial na posição. O Carlos Augusto, que retorna à seleção, ele foi convocado pelo Fernando Diniz. Eu não tenho certeza, mas acho que ele foi o lateral esquerdo contra a Argentina no Maracanã, não foi o Carlos Augusto? Eu tenho quase certeza. Não foi? Então ele está retornando também à seleção. É um jogador que faz parte de um time finalista de Champions League agora, que vai jogar contra o Paris Saint-Germain. Tentou marcar o Lamine Yamal. Mas é difícil também, coitado. Não, vem de uma boa temporada na Itália, de mais de uma boa temporada na Itália. Acho que foi uma boa lembrança. E ele só tem 26 anos. Eu achei que tinha uma idade mais avançada, somente 26 anos. É um tipo de lateral eu achei diferente, que o né? Caio Henrique seria uma novidade na lista. Ele optou pelo Alexandre. Eu acho ainda que essa lista deve ter uns 15, 20% de conhecimento total dos jogadores. Eu acho que ele deve ter visto mapa, pode ter visto vídeos de alguns jogadores. Mas acho que a próxima a gente vai já tratar com uma lista mais encorpada pelo Ancelotti. Está muito brasileira essa lista ainda. Digital dele, claramente o Casemiro, de quem ele falou, inclusive, e disse que seleções... Richarlison. O zagueiro, Alexandro. O Alexandro. Ele falou claramente, né, na tradução simultânea da CBF, Casemiro é um jogador de carisma, seleções precisam de jogadores de carisma. Vou trocar o termo carisma para personalidade, assim que eu traduzo o que ele falou. Não duvide de o Casemiro. Casemiro não é carismático. Mas personalidade é muito. Não duvide do Casemiro voltar a ser capitão da seleção brasileira sob o comando do Ancelotti. Acho muito plausível, inclusive. Exato. Eu também muito acho plausível. Justo. Também acho justo. Ele fez uma reta final agora boa, porque ele sofreu lá também para se adaptar, né? Quando ele toma a decisão de sair do Real Madrid para ir para lá, ele foi muito criticado, né? Como é que ele sai do Real Madrid para ir para lá? Ele provavelmente queria viver a experiência de jogar no futebol inglês, e essa reta final ele acabou se recuperando, né? Pelo menos o prestígio, né, dele como atleta lá, e principalmente como torcedor. Ele chegou a ser muito contestado na Inglaterra, e aí depois deu a volta por cima e conseguiu até ser titular na final da Europa League, né? Sabe uma coisa, me perdoe até passear um pouco no que foi essa apresentação do Carlo Ancelotti, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se mais para frente a gente vai falar de Neymar, mas você vê que quando foi perguntado da ausência do Neymar, ele falou com o Neymar hoje de manhã. Falou, eu troquei uma ideia com o Neymar hoje de manhã. Mostra o respeito, né, com o jogador, né, porque não tinha a necessidade, né, nós estamos falando do Carlo Ancelotti, de um treinador, a gente até comentou aqui na primeira parte, né, antes da convocação, sobre esse prestígio, um treinador grande, hierarquia dentro da seleção. Eu achei um gesto legal do Carlo Ancelotti. Ele citou 3 ausentes, né, nas minhas contas, né, o Neymar, o Endrick e o Rodrigo. Com o Endrick e o Rodrigo, ele deve ter conversado lá no sábado mesmo, na despedida dele do Real Madrid. Ó, vocês não estão nessa, estão machucados, né? E sobre o Neymar, a gente roda para vocês agora o que ele falou sobre a ausência do craque brasileiro. Como eu disse, nessa convocatória, eu tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo, começou a jogar. Todos sabem que o Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, logicamente. Infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como o Neymar, que passou por uma lesão, e também o mesmo caso do Rodrigo, Gabriel, Joelinton, o Militão, todos com lesões, o Ederson. Ou seja, o que eu quero dizer...
é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e, logicamente, no caso específico do Neymar, logicamente contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para preparar-se bem para o Mundial e todos, a CBF, o objetivo de estarmos preparados para o Mundial. Eu falei com ele. Nesta manhã, para explicar a ele isso, e ele está totalmente de acordo. Com o Neymar ausente, restarão 4 convocações até a Copa e 8 jogos apenas se ele quiser ver o Neymar sob o seu comando na seleção até a lista final. E você falou que estava muito brasileira. São 5 jogadores que atuam aqui de 25, né? Então... sendo 4 de linha de defesa, né? Informa meus informantes que Murilo jogou no sacrifício esses dias, não está muito bem de saúde também. Murilo zagueiro. Ok. A gente destacou ali o que ele falou, né? Tentei convocar jogadores que estão bem. Eu acho que ele deve ter levado muito em conta o aspecto físico. Reta final de temporada na Europa, na Europa e o Mundial de Clubes também, que muitos desses jogadores vão disputar o Mundial de Clubes também, né? Então... Mas tem uma diferença, Eric, sobre o Neymar, cara. Assim, espero não estar sendo injusto com o Dorival e se eu estiver, vocês me corrijam. Dorival deu uma entrevista quando o Neymar foi cortado, dizendo que todo o trabalho dele girava em torno da presença do Neymar, que ele estava armando o time dele. Loucura isso. Tudo bem, mas ele falou. Mas quando ele convoca o Neymar teve uma sequência de 6, 7 jogos. Maior do que essa sequência agora. Campeonato Paulista. Exato. Agora ele tem 2 de brasileiro, 1 de Copa do Brasil, vai ter mais um de brasileiro, possivelmente contra o Botafogo, vai ter 4. Não acho que seja tão... Ele teria que se apresentar na segunda-feira com mais um jogo só agora, que é o do Botafogo domingo. Mas eu opino que a diferença maior aí não é exatamente a sequência do Neymar, e sim a postura do treinador. O Dorival se preparava para montar um time em torno do Neymar e o Ancelotti não está, nesse primeiro momento, disposto a fazer isso. Gente, mas não tem como pensar o time em função do Neymar. Ele não joga a bola há 2 anos. Faço aqui uma crítica ao plano do Dorival, de montar um time. Ele anunciou que estava montando um time em torno do Neymar. O Ancelotti está dizendo, não dá para fazer isso agora. É a minha interpretação. E pela resposta dele, que a gente estava conversando, né, Eric? Ele não deve ter... o tom da conversa não foi Neymar dá para ir ou Neymar não dá para ir? Essa era a minha dúvida. Né? Você não vai, a conversa, eu vou falar, você não vai por isso. Eu não vou te convocar por isso. Dorival também já estava questionado, balançando, tanto que nem está empregado hoje. O Neymar poderia ser uma baita defesa. E tinha acabado de voltar para o Brasil para ser convocado. É uma pressão. O Ancelotti chega agora com muito moral, né? Então, assim, eu acho que tem uma diferença também aí do Dorival com o Neymar, do Ancelotti com o Neymar. Todas, Isaac. Eu acho que tem todas as diferenças. Todas as diferenças. Acho que são contextos bem diferentes mesmo. Eu acho que principalmente pela questão física do Neymar. Essa eu acho que me chama mais atenção. A partir do momento que ele estiver fisicamente bem e jogando, gente, é impossível ele não estar na lista. Só isso que eu acho. Não tem nem discussão. Agora eu acho seria uma temeridade. Exato. Levar para aquela participação no grupo, tudo bem, seria mas eu acho que ele não precisa. Com toda essa galera que ele levou, que ele trabalha, não tem essa necessidade agora. Né? A próxima convocação, com mais conhecimento, naturalmente ele vai ter uma avaliação próximo muito melhor. Próximo é setembro, né? Mas é como o Denilson falou, é muito legal que ele possa ter, né? Porque por aí você vê a importância que ele dá ao Neymar. A participação do Neymar dentro da seleção brasileira futuramente. O Neymar jogou de forma seguida, sempre 2 vezes por semana, até o duelo contra o Bragantino, quando ele sente a lesão na coxa esquerda e sai. Né? Então essa era a sequência que o levava aos jogos contra a Colômbia e a Argentina, com o Dorival anunciando que ia montar o time em função dele. Volta 40 dias depois, joga contra o Fluminense, contra o Galo, se machuca, volta essa semana contra o CRB, encara o Vitória e pode jogar no fim de semana. Né? Então foram as diferenças de sequência durante a era Dorival Júnior e agora com o Ancelotti à frente da seleção brasileira. O Dorival, claramente, ele tentava sobreviver a cada jogo. O Ancelotti vai fazer um trabalho até a Copa. Essa é uma diferença muito clara também, né? O Dorival, ele estava montando um time jogo a jogo. O Ancelotti vai fazer um trabalho na Copa do Mundo e confirmou aquilo que todo mundo diz dele, que não tem dogmas. Ele falou uma frase que anotei aqui, que eu acho que é o resumo da carreira dele, que é a seguinte: o sistema depende Perguntaram, né?
Qual o sistema? Isso. O sistema depende das características. Não tem sistema para ganhar. Não. Ótimo, é o resumo da Confirmou carreira. o que a gente falou aqui na primeira hora, não foi da coisa dele ser meio camaleão, assim, né? Teve uma outra coisa a respeito da qual é a sua filosofia. Ele falou, eu não tenho filosofia. Tem 40 anos que eu não sei qual que é a minha filosofia. E se eu for procurar, não vou achar. Não tem fórmula, não tem, né? Que ele se adapta às características dos jogadores. Exatamente. Eu acho que talvez, né, seja o mais importante nesse momento, onde ele não tem uma referência como o Neymar, por exemplo. Ele vai tirar de tudo aquilo que ele já fez, de tudo aquilo que ele trabalhou, para implementar um pouco isso. Dito isso, vai ser um jogo chato, cara, em Guayaquil. O Equador vem numa boa fase. Os dois jogos são terríveis para o Brasil. O BKSS arrumou um jeito interessante para o Equador jogar. É um time com muito volume físico, muita troca de passes. É um time intenso. Óbvio, todos os jogos foram em Quito, né? Então, de alguma forma, o Equador se beneficiava um pouquinho da altitude de 2.800 de Quito. E o segundo jogo Só que na agora é nível do mar, Arena, né? E o segundo jogo na Neoquímica Arena, a torcida em São Paulo ela costuma dar uma esfriada no jogo de seleção. Então, assim, até isso é um ambiente novo, é uma característica, gente. A gente tem que falar das características. De repente ele bota o Hugo Souza de titular nesse jogo. Verdade. Por si só jogar contra o Brasil, já dá uma motivação pro adversário. Não é por si só, independentemente do momento do Brasil, né? Eu fico imaginando agora a cabeça dos jogadores do Equador, comissão técnica, enfrentar a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Né? Agora, uma motivação ainda maior. Dena, olha pra lente da verdade, com toda a sua sinceridade, cara. Lá vem. Eu quero tirar a sinceridade. Fecha nele, diretor. Câmera 1, câmera 2 ou câmera 3? Escolhe qualquer um. Todas pra você, Denilson. E todos, a pergunta é a todos, claro. A gente tava na maior empolgação, cara. Ancelotti descendo aqui, o Eric emocionado. Porra, Ancelotti tá aqui do Brasil, olha a grandeza, futebol você brasileiro. deu boa sorte italiana, aprendeu aí, fez um... Mas ele já esqueceu. Espero que não tenha falado um palavrão pra ele em italiano. Já esqueceu. Vou te jogar na roubada, não, né? Essa que me ensinou. E, cara, a gente tava empolgado. Cara, o Ancelotti dirigindo a maior seleção do mundo e tal. Cara, eu confesso, já dando a minha opinião sincera, quando a gente anuncia os nomes, a minha empolgação dá uma murchada. A minha assim, também. Cara. Também? Então tá. Fala, cara, o momento não é bom, cara. O momento não é bom. Eu não sei, eu não dou essa murchada toda, não. Não, cara. Eu sinceramente. Se a motivação... Eu fico meia pressão. Isso aí. Não vai ter muito é o que tem. Eu não vou de 0 a 10, né? Não vou de 0 a 10, mas eu vejo esperança. Eu vejo luz no final do túnel pelo que ele falou, por tudo aquilo que ele já fez e pelas ideias que ele colocou ali em relação à seleção brasileira, de filosofia, de característica. E ele convocou gente que ele conhece, gente que está na mão dele, que vai poder ajudá-lo nesse primeiro momento. A gente não fala quando muda de treinador no clube, que agora é um ambiente novo, ânimo novo, as coisas mudam, o cara que estava no banco de reserva agora queria esperança. Por que não criar esperança agora com a mudança de treinador? Esperança eu tenho, mas quando eu olho pra lista eu falo, eu já vi essa história antes, hein? Eu já vi que tem coisa aí que não funcionou. Mas não com o treinador que já ganhou o que ele já ganhou. Claro, então. Essa é a nossa esperança, qual é a lente da verdade? Lente da verdade. Lente da verdade. Lente da verdade. Lente da verdade aí, lente da verdade. Fala aí. Murchou ou não murchou quando a lista foi anunciada? Não, aqui nunca murcha, pai. Aqui é outra parada. Olha o cara. Não é o fechamento, não é o fechamento. Você falou que tava meio murcha. Você falou, eu falei meia pressão. Eu sempre vou ter esperança com a seleção brasileira, ainda mais agora com o Carlo Ancelotti. Acabou. Quer terminar bem? Acabou, né? Não era fechamento, meia-noite. Não, assim, eu acho que é uma geração de jogadores que pode perfeitamente ganhar uma Copa. Mas não é o talento dela que fala, caramba, cara, olha o que a gente tem de jogador. Vai precisar do trabalho dele. Vai precisar de muito trabalho dele. É isso. Muito trabalho dele. E sobre o modelo de jogo, Vinícius Júnior, que virou o melhor do mundo nas mãos de Carlo Ancelotti, a gente roda esses dois trechos para vocês agora. É uma pergunta nova, eu agradeço. Propositivo ou reativo é interessante. Eu acho que o futebol, você não pode fazer uma única leitura. Pode ser um futebol, tem que ser um futebol propositivo em alguns jogos e reativo em outros jogos. Eu não gosto de um time que eu treine que tem uma única identidade, porque significa que você só é capaz de fazer uma coisa. Se você quer fazer bem as coisas, se você quer ter sucesso, você precisa fazer muitas coisas bem. Positivo, reativo, defender bem, pressionar. Existem muitas coisas para ter sucesso, não é uma única coisa. Por isso,
Quando me dizem, o seu time não tem uma identidade clara. Eu não quero a identidade clara, eu não quero, porque pronto se mostra. É difícil falar porque o Vini não tirou sua melhor versão. Eu acho que se isso não aconteceu, ele vai acontecer, porque é um jogador extraordinário, trabalhador, lutador. A verdade é que o jogador brasileiro, como eu falei antes, tem muito carinho pela sua seleção e pode ser que isso afete um pouco a naturalidade do pensamento, no sentido de que às vezes sente muita pressão para se sair bem e isso pode ser que não permita sair bem. Eu estou totalmente convencido de que o Vinícius, com a seleção nacional, vai mostrar a sua melhor versão. Vai jogar como no Real Madrid? Depende. O Madrid deste ano, não. Do ano passado, sim. É isso que, como eu disse antes, depende das características dos jogadores, logicamente. O Vinícius é um jogador muito importante para esta seleção. Há muitos jogadores que serão muito importantes e que também não estão agora nesta convocação. Eu acho que eu sempre gosto de nomear os que não estão. Há muitos jogadores não estão incluídos agora que vão contribuir muito durante este ano. Antes do debate, só me corrigir aqui, induzir vocês a erro. São 7 jogadores que atuam no Brasil. 7. 5 do Flamengo, mais 5 o do Hugo Flamengo, mais o Hugo e o Estevão. 7 jogadores de 25. Só 7 de 25. Perdão, só o Pedro Moreno, nosso colega. É o que eu ia falar agora. Ele mandou informação falando que o Alexandro já estava na pré-lista do Dorival. O Alexandro zagueiro. Para a Colômbia e Argentina. Para a Colômbia e Argentina. Já é também um resquício da última... Por isso que eu estou falando, gente. Mas é que o Caê, a informação que o Caê apurou é que o Ancelotti pediu especificamente o nome desse jogador assim, que ele viu de perto na Liga dos Campeões desse ano. Não, isso é legal, mas assim, ele já vinha sendo observado. Assim, não foi nenhuma assim, olha, nossa, tirou um coelho da cartola. Sim, sim. O que é bom, né? O Tite fazia muito isso, né? Esse monitoramento de jogadores brasileiros atuando lá fora, por causa daquela questão da nacionalidade, né? Surgir jogando numa seleção X Na e verdade, tal, gente, falava, não tem muito coelho para tirar de cartola de convocação, né, gente? A convocação é meio óbvia. O coelho é que soluções ele vai dar para o time jogar bem. Você lembra que ontem esse é o grande coelho a tirar. A gente até falou, se cada um fizer uma lista, vai mudar um ou outro nome só, de 24, 20, 19, vão ser muito parecidos. Porque é o que a gente tem hoje no cenário para ser convocado. E aí, se você inclui aí agora o Neymar, o Gabriel Magalhães, o Militão e o Rodrigo, e o Endrick são 5 que você vai mudar aí da lista de 25 de hoje. E quem mudar com outros 5 também não vai causar suspiros, também, assim, nossa, eu tenho 5 soluções muito melhores. Não tem mais aqui, aquilo, né? assim, o Alex ficou fora de uma convocação, assim como a gente ficou surpreso naquela reta final. O Ricardinho só foi porque o Emerson foi Raí cortado. fora da Copa, exatamente. Não tem mais esse tipo de jogador desse tamanho. Vai ter coletiva do Romário falando pra ir pra Copa. Isso, Romário fora da Copa não tem. Mas eu gostei da volta do Richarlison também. Tinha falado dele aqui na primeira hora do programa aqui, né? Porque eu acho que é um jogador que, primeiro, o Ancelotti conhece, isso é bom. Segundo, aquela questão emocional que o Dena trouxe, que eu acho que também é bacana. É um cara que tem prazer em estar na seleção brasileira. Eu acho que isso é importante, principalmente nesse momento de um técnico novo chegando e tal. E o terceiro ponto é que eu acho que ninguém se firmou ali. Ninguém conseguiu pegar a camisa 9 e falar, deixa comigo aqui que eu vou jogar na seleção brasileira. E ele fez uma boa Copa. O Richarlison fez uma boa Copa. Então, eu achei uma boa volta. Olha as polêmicas de ausência, só de cabeça, assim, 94, Roberto Carlos não foi. Foram Branco Rivaldo e Leonardo. Também não foi? Rivaldo também não foi, já era campeão brasileiro pelo Palmeiras. Ele viria a ser naquele ano. 98, Raí não foi. 2002, Romário não foi, não tem mais isso. Em 98, o Romário foi até cortado também. Gente, a gente porque o Felipão quis, o Djalminha ficou fora, pô. Djalminha, em 2002 não tem mais também. Isso. Não tem mais Agora, isso. Djalminha e Alex, né?
Agora, acho que, assim, a gente não tem muito o que... Foi culpa do Denilson, ele que foi. Eu tava bom. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Fala aí, Denilson. O que eu tive que fazer, eu fiz, né? Quietinho, indo pedalando e indo pro fundo. Agora, pedalava, ia pro fundo e fazia o arco, maestro. Só. Essa questão do camisa 9 é legal a gente falar, porque a gente fez um levantamento rápido de cabeça no Seleção há uns 2 meses, né, Rizek? Falando sobre como o camisa 9 não se firmou pelos jogadores, mas também porque o treinador não bancava, né? Você lembra jogava quantos mal. centroavantes? Eram 7, não eram? 11 entraram em campo. É isso aí. De 2022 para cá, o Brasil escalou 11 centroavantes começava diferentes. Jogando, ia mal no primeiro tempo, saía e não voltava mais. 11. O Endrick foi titular nos 2 amistosos, aí na Copa América não foi titular, nunca mais voltou a ser titular com a seleção brasileira. Não deve ter nenhuma outra seleção no mundo que tenha escalado pós-Copa do Catar. Porque a gente não tem camisa 9, hein? 11 centroavantes diferentes o Brasil escalou.